irmãos. Quando você pisa num lugar como esse, totalmente fechado, o céu, sabe? Você está ali, e esse momento, eu tenho tido essa experiência em muitas nações, esse momento difícil, é o momento de purificação. Esse momento você não pensa em pecar de jeito nenhum. Não pensa não, entendeu? Esse momento você entra em Deus com tudo. Esse é o momento de santificação, de purificação, entendeu? Esaú era impuro. Se tiver qualquer impureza, qualquer uma, você não entra. Você não sobe no primeiro trem. Você não vai ver ele lá no céu. Porque ele é absolutamente puro. Aí você pergunta, mas pastor, qual o nível de santidade eu preciso alcançar para ver Jesus lá no céu? Qual? O texto não fala. Mas uma coisa eu sei, eu tenho que alcançar o nível de santidade que Jesus alcançou. Aí você pergunta, mas pastor, tem jeito? Pergunta para mim, tem jeito? Tem. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos, bate no peito, estou nessa. Todos, é para você também, irmã? É para você também. Até que todos cheguemos, então você pode chegar. Agora eu pergunto, tem um preço para chegar? Tem. Os amigos de Daniel sabiam que iriam parar na cova, eles sabiam, eles comentaram lá, nós vamos parar naquela fogueira lá, na cova não, lá na fornalha. Eles sabiam disso, eles comentaram isso antes. Porque todo mundo tinha que ir lá, se curvar perante a imagem, adorar a imagem e tal. Só que eles não sabiam que a fornalha seria acesa 7 vezes mais. Isso eles não sabiam. Então você também não sabe. A caloria dessa fornalha você não sabe. Então prepara. Prepara porque vai queimar. E é preciso queimar. Eu quero, irmãos. Eu quero. É por isso que eu vou lá na Coreia do Norte. Eu vou porque ele mandou. Mas eu sei que se eu for lá, eu vou voltar de lá mais purificado. Eu vou pisar lá. Eu vou profetizar lá. Eu vou declarar ali uma guerra contra aqueles principados. Então é preciso que isso aconteça com cada um de nós. Esaú era impuro e profano. Nós temos um estudo de cerca de 3 horas na parábola das 10 virgens. É claro que nós não vamos agora repetir tudo, mas eu quero mostrar nessa parábola agora alguns pontos essenciais para que vocês entendam quem vai subir no primeiro trem. E por que aqueles que não vão subir no primeiro trem?
ok? E o que é o primeiro trem, o que é o segundo trem, o que é o terceiro trem, nós só vamos aprender na aula que eu vou dar, bem no final já do curso, sobre a doutrina da salvação, ok? Então, podemos abrir na parábola das 10 virgens em Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Presta atenção aqui na expressão reino dos céus. Ao usar essa expressão aqui em Mateus, o Senhor está dizendo o seguinte: quem vai entrar nesse reino, quem não vai entrar. Ao mencionar o reino dos céus, e ao mencionar a parábola, ele vai mostrar que 5 das virgens entram e 5 não entram. É isso que ele vai mostrar. Então, o propósito, irmãos, que você e eu devemos ter, é de alcançar o reino dos céus. Só os que subirem no primeiro trem vão tomar posse do reino dos céus, vão entrar no reino dos céus. E daí a parábola que o Senhor está, nessa parábola, ele está estabelecendo um parâmetro de um tipo de comportamento que eu preciso ter para tomar posse desse reino, para alcançar esse reino, entendeu? Verso 2: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Por que ele menciona as nécias primeiro? Não seria bom pensar nisso? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, olha aqui, ó. Um momentinho. Em Apocalipse 5, versículo 8, está escrito assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essas taças cheias de incenso são mencionadas em várias partes da Bíblia. Eu escolhi essa aqui para colocar para vocês agora. Então, as virgens prudentes, qual era a diferença entre as prudentes e as nécias? É que as prudentes, olha aqui, ó, levaram azeite nas vasilhas. Elas tinham reserva de azeite. Repita comigo, reserva de azeite. Todo mundo, reserva de azeite. Essa era a diferença. Todas tinham lâmpada. As lâmpadas estavam acesas. Todas, as 10, tinham lâmpada e as lâmpadas estavam acesas. Agora, aqui deixa eu mostrar um texto aqui em Eclesiastes Provérbios 20, está aqui, 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Viu aí? Provérbios 20 e 27. Quando o homem não tem Jesus, isso que eu vou falar agora é muito importante. Quando o homem não tem Jesus, diz a Bíblia que o espírito está morto. Quando o homem se converte, quando a pessoa se converte,
O que acontece? Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui. Quando a pessoa se converte, então aqui você tem uma representação do ser humano. Espírito, alma e corpo. Quem não tem Jesus, isso aqui está morto. Está morto. Ele é alma vivente. Mas quando a pessoa recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar aqui, ó, no espírito do homem. Como as virgens, todas elas tinham lâmpada, e as lâmpadas estavam acesas, então elas eram crentes. O espírito das 5 virgens nécias tinha o Espírito Santo. A lâmpada estava acesa, então todas as virgens eram crentes, mesmo porque são chamadas de virgens. Quem é uma virgem? Quem aguarda o noivo. Elas aguardavam o noivo, então eram crentes. Guarde isso. Qual a diferença entre elas? O depósito de azeite. 5 tinham o depósito de azeite, 5 não tinham o depósito de azeite. Essa era a única diferença entre elas. Única. Eram virgens, estavam esperando pelo noivo, tudo mais. Só que um grupo não tinha depósito de azeite. O que aconteceu com esse grupo? Olha lá. Tardando o noivo, verso 5, foram todas tomadas de sono e adormeceram. É impressionante porque as 5 que tinham depósito de azeite também dormiram. No momento que o noivo veio, todas estavam dormindo. Eu fico impressionado com isso, irmãos. Como há uma sonolência hoje, em grande parte da igreja, a respeito disso aqui, ó. Porque o meu modo de viver como cristão está lá em Lucas 12, 35. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Esse deve ser o meu modo de viver. Esperando Jesus todo dia, esperando que Ele volte hoje. Esperando que Ele volte ainda hoje. Quem espera a volta de Jesus para hoje, está preocupado com as coisas daqui? Não é? Está preocupado com ficar rico, acumular bens, porque está esperando Jesus hoje. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Essa pessoa que espera Jesus ainda hoje, ela está ligada com a terra? Não está. Entendeu? Esse é o grande problema da igreja hoje, irmãos. A igreja hoje, grande parte dela está ligada com a terra, com as bênçãos, e assim por diante. Entendeu? Elas dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Alguém tem que gritar que Jesus está voltando. Esse grito não pode nunca sair da nossa garganta. À meia-noite, irmãos, nós estamos à meia-noite. Se falta 1 minuto para meia-noite. Falta no máximo 1 minuto para Jesus voltar. E essa deve ser a nossa condição. Se Jesus fosse voltar, digamos que eu tivesse essa condição de marcar, então eu vou dizer o seguinte: Jesus vai voltar nessa próxima madrugada às 4 da manhã.
Ele vai voltar. A trombeta vai tocar às 4 da manhã. Quem estaria preocupado em ver o Faustão hoje? Ou o Gugu? Não, eu vou ver pela última vez, não vou perder hoje. Jesus volta às 4 da manhã. Seria esse o comportamento da igreja? E por que nós às vezes temos liberdade de fazer algumas coisas? Entendeu? É porque, apesar de sermos noivos, não estamos assim lá com tanta vontade de ver o rosto do noivo. É por isso. A principal razão, irmãos, porque a igreja primitiva ia às nações, sabe qual era? Trazer Jesus de volta. Pode ver os escritos de Paulo. Era essa a razão principal. Ver Jesus. Então vamos pedir perdão a Ele, irmãos. Vamos pedir perdão a Ele. Será que nós somos assim tão desejosos de ver Ele? De ver o rosto dEle? Nessas aulas nós vamos mostrar que milhões de pessoas irão para o céu, mas não vão ver Jesus lá. Você gostaria de ir para o céu sem ver Jesus lá? Será que o céu é céu sem eu poder ver Ele? Não? São assuntos que nós temos que avaliar, irmãos. O Felipe, filho da Luzinete, da pastora Luzinete, do pastor Nelson, que chama? Wagner. Ele vai se casar mês que vem. E ontem eu estava conversando com a Luzinete, e ela estava me dizendo, a noiva, eles vão casar agora, mês que vem. Mora em Belo Horizonte. E não tem jeito, todo dia, 1 da manhã, eles vão para o telefone conversar. E ficam conversando. A noiva tem ansiedade para falar com o noivo. O noivo, a mesma coisa. Entendeu? Então não é de admirar, irmãos, que o Senhor tenha proferido uma parábola em que Ele define isso. O quanto você desejou de fato se relacionar com o noivo aqui, é o quanto você vai se relacionar com ele lá. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Irmãos, nós temos falado do tabernáculo, que tem 3 compartimentos, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Quando o nosso Senhor morreu, a porta que separava era uma cortina, um cortinado muito bonito e espesso, que separava o lugar santo do santo dos santos. Diz a Bíblia que essa cortina, ela se abriu de alto a baixo, rasgou-se de alto a baixo, ela rasgou, não foi cortada, foi rasgado. Isso fala
da intensidade do sofrimento do nosso Senhor. Rasgou-se. Então hoje, esse acesso à presença de Jesus, ele está disponível em qualquer momento, porque o véu rasgou-se. O acesso está disponível, mas não era assim antes. O sumo sacerdote, ele entrava ali uma vez por ano, no dia da expiação, levando um frasco com o sangue de um cordeiro sem defeito, e derramava o sangue sobre o propiciatório, profetizando a salvação da nação, o perdão dos pecados da nação, uma vez por ano. É um lugar tão santo, que se o sacerdote entrasse lá, com algum pecado na sua vida, com alguma situação não resolvida, ele morria. Morreram tantos sacerdotes, sumos sacerdotes, morreram muitos, até que foi decidido o seguinte: quando ele entrava lá, ele entrava com uma corda amarrada no calcanhar, próximo ao calcanhar, na perna. Porque se ele morresse, eles arrastavam o cadáver pela corda. Porque ela não podia entrar gente lá. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Veja a seriedade desse lugar. Ele agora entra com uma corda amarrada no pé. Porque se ele morrer, ele será arrastado de lá morto. Só que agora, irmãos, está livre. O véu se rasgou. Você pode entrar quando você quiser. A qualquer momento você pode ter acesso à presença dele. Se hoje eu tenho tal privilégio, eu vou ser cobrado. Vai haver um ajuste aí de contas. Vai haver porque se eu tenho acesso livre, isso não existia antes, porque agora o véu rasgou-se, está aberta a entrada. Se eu tenho acesso e eu não vou, pensou nisso? O que vai ser de mim naquele dia? Hoje nós somos sacerdotes, nós alcançamos essa condição pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso a Ele. Está escrito assim, está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse não é um lugar para eu dar uma passadinha por lá. É um lugar para eu morar lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que o Senhor espera não é que eu dê uma passadinha lá de vez em quando, ou no momento de uma ministração aqui no intensivo, ou na sua casa, ou na sua igreja, ou em algum lugar. O que o Senhor espera é que eu more nesse lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor falou assim para Moisés certa vez, a respeito desse lugar. Eu vou ver se eu acho a passagem aqui. Olha o que o Senhor falou para Moisés a respeito desse lugar. Em Êxodo capítulo 24, o Senhor fala assim para Moisés. Vinte e quatro, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá. Sobe a mim e fica lá.
Esse não é um lugar para eu ir apenas, esse é um lugar para eu ficar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque o noivo, ele anseia demais por isso. Por essa comunhão com a noiva. Agora, irmão, é chato, não é? O noivo fica esperando, mas a noiva não vem. Ele fica lá com o coração ansioso, mas a noiva não vem. Parece que ele nem quer casar com ele. E essa parábola, irmãos, ela nos mostra uma realidade muito profunda e muito forte. Porque está escrito aqui, nós acabamos de ler, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta, está aqui. Fechou-se a porta, versículo 10. Esse véu, que desde o dia que o Senhor morreu, abriu-se, ele vai fechar. Ele vai fechar no arrebatamento. Quem sobe para ele no primeiro trem, que são as virgens prudentes, quem sobe, entra. Quem sobe nesse primeiro trem, entra. E a porta fecha. E fechou-se a porta. Essa porta está aberta hoje. Quem quiser ter acesso tem. Mas só aquele que de fato interessou-se para um relacionamento com o noivo vai ficar do lado de lá dessa porta. O que vai acontecer do lado de lá da porta? Entre o noivo e a noiva. Olha para mim, irmãos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem olho viu, nem ouvido ouviu. O que vai acontecer do lado de lá. Quando o Senhor fala assim, ó, infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos, está lá na sua palavra. Esse infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, começa a acontecer além dessa porta. Agora, o Senhor tem um corpo. Vocês vão entender nas aulas sobre a pessoa de Jesus, vocês vão entender a respeito desse corpo. Agora o Senhor tem um corpo, que Ele está formando agora, em todo o mundo. Desde Pentecoste, Ele está formando esse corpo. Esse que vai ficar do lado de lá da porta. Aí o que aconteceu? Mais tarde, olha aí, mais tarde, o arrebatamento, ele tem uma segunda fase. Acontece assim, ó. Acontece da seguinte maneira. Você tem aqui um período de 7 anos, que é o período que a Bíblia chama de tribulação, dividido claramente em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Depois da tribulação, a Bíblia menciona que vem o milênio, um período de 1000 anos. Nós estamos na história
nós estamos aqui, ó. Aqui você tem a cruz, a morte do Senhor. Começa um período que é o tempo da igreja, ou tempo dos gentios, ou hiato profético. Esse período acabou. Por que eu sei que acabou? Porque o tempo dos gentios acabou. A Bíblia fala do tempo dos gentios. O Senhor fala do tempo dos gentios aqui em Mateus, aqui em Lucas. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para você entender esse pensamento. Lucas 21, versículo 24. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se complete em Jerusalém, será pisada por eles. Tempo dos gentios. O tempo dos gentios começou quando Nabucodonosor escravizou os judeus. O ano 606 antes de Cristo. Ali começou o tempo dos gentios. Até que o tempo dos gentios se complete em Jerusalém, será pisada por eles. O que significa isso? Desde então, desde o ano 606 a.C., Jerusalém está sendo governada pelos gentios. Desde então, governada pelos gentios. Primeiro foram os babilônios, depois foram os medos e persas, depois foram os gregos, depois os romanos. Quando Jesus veio, eram os romanos que estavam governando sobre Jerusalém, e assim por diante. Jerusalém depois passou às mãos dos turcos, dos muçulmanos, e assim a história continua até a Guerra dos 6 Dias. Em junho de 67. Em junho de 67 houve a Guerra dos 6 Dias. Nessa guerra, quando a Síria e o Egito invadiram Israel, no dia mais sagrado do judaísmo, que é o dia do Yom Kippur, nesse dia, durante 3 dias, porque naquela época, deixa eu voltar um pouquinho, quando houve a partilha da Palestina, em 1947, metade de Jerusalém ficou para os judeus, e metade ficou com a Jordânia, da cidade de Jerusalém, ficou com a Jordânia. Só que na Guerra dos 6 Dias, em 67, durante 3 dias, os egípcios e os assírios estavam já às portas de Jerusalém. Nos 3 dias seguintes, você precisa conhecer essa história, precisa conhecer a força da profecia, a importância disso que nós estamos falando, e conhecer que a palavra de Deus se cumpre literalmente. E Deus, irmãos, na hora do juízo dele sobre as nações, sobre Israel, sobre você e eu, não tem manifestação da graça dele, não. O julgamento será conforme está na palavra. E na hora do seu julgamento e do meu, ele vai conferir o seu depósito de azeite. E dessa forma nós seremos julgados. Quando, na Guerra dos 6 Dias, nos 3 próximos dias, Israel domina, vence o Egito, vence a Síria, e toma toda Jerusalém, e desde 67, Israel governa sobre toda Jerusalém. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O tempo dos gentios já se completou. Porque Jerusalém não é mais pisada pelos gentios.
Por que Jesus não voltou ainda? Eu não sei. Porque não falta nenhuma profecia para se cumprir. Nenhuma. Eu não sei por que não voltou ainda. Então, mais do que nunca, eu tenho que estar preparado. Mais do que nunca. Eu tenho que estar, sabe, esperando Ele. Se possível, ainda hoje. Esperando que Ele venha a qualquer instante. Entendeu? Por isso, olha o que acontece. Deixa eu voltar à questão do arrebatamento. Agora você vai entender. Aqui, começa um tempo chamado Grande Tribulação, de 7 anos. Quando esse tempo vai começar? É quando quando acontecer um pacto do anticristo com Israel. O anticristo está aí. Ele já está aí. Um homem hoje maduro, preparado para governar todo mundo. Ele vai fazer um pacto com Israel, fica de olho nas notícias. Ele vai fazer um pacto com Israel. Um pacto de paz. Você vê a luta aí, Estados Unidos, tudo para a Rússia, para acontecer um pacto de paz entre judeus e as facções lá na Palestina. A gente não vê isso todo dia na imprensa. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai surgir um homem que vai conseguir fazer esse pacto. Assim que houver esse pacto, começa esse período de 7 anos, quando a igreja sobe. Sobem as virgens prudentes, aquelas que tinham reserva de azeite. As virgens nécias, está escrito aqui, mais tarde chegaram as virgens nécias clamando. Agora estão clamando. Mas elas também subiram. Olha que coisa. Elas também subiram. Só que elas não subiram aqui, foi mais tarde. Elas passaram por esse período aqui, da tribulação. Nesse período aqui, irmãos, o anticristo, ele se levanta na terra ao ponto de quando chega aqui, ele é adorado por toda a terra. Tal é a situação de poder que esse homem alcança no mundo. Ele passa a ser adorado em toda a terra. Só que as virgens, as que não tinham reserva de azeite, elas também sobem. Só que numa segunda fase do arrebatamento. Por isso a Bíblia diz mais tarde. Elas sobem mais tarde, imaginando que vão ficar do lado de lá da porta. Só que a porta tinha fechado. Agora elas clamam. Elas clamam e o Senhor fala. Olha a resposta dele. Não vos conheço. Não vos conheço. Mas elas subiram. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se você não subir no primeiro trem, e 50-50, 5-5, a metade não sobe. Se você ficar, você vai passar por essa fase da tribulação. Amém. Irmãos, 1/3, nessa fase aqui,
vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, que será uma guerra nuclear. Existe hoje cerca de 50 mil bombas atômicas no mundo. Essas bombas serão lançadas. Nunca o ser humano fez uma arma que ele não utilizasse. E as bombas atômicas só foram utilizadas uma vez lá em Hiroshima e Nagasaki. Lá em Hiroshima, é isso, né? Hiroshima? Isso. Só uma vez. Essas 50 mil bombas serão usadas. 1/3, hoje são cerca de 7 bilhões de pessoas na Terra. 3 vezes 7, 21, cerca de 2 bilhões de pessoas vão morrer em 3 anos e meio. Fome. A primeira coisa que vai acontecer nessa fase aqui, a primeira, é que vai haver uma confusão no mundo, vai haver uma confusão enorme no mundo. Então, por exemplo, tem um balconista que está vendendo um tecido para alguém, aí alguém está de lá comprando um tecido dele no balcão, mas ele desaparece na frente da pessoa. E agora? Isso vai acontecer, talvez um piloto de um avião vai desaparecer, o avião vai ficar sem piloto. Quantos carros na rua vão ficar desgovernados? Será um caos no mundo. Será um caos total no mundo no momento do arrebatamento, irmãos. Muitos crentes, se for no horário de culto, 50% dos membros da igreja chegam, só que não tem nem ninguém, talvez o pastor não aparece, não sei se o pastor, tem muito pastor que vai ficar também, então, não vai ter pastor, não vai ter ninguém, a igreja está fechada, e começa a surgir o noticiário, que muita gente desapareceu, aí você pega, você chega na igreja, está lá, e você pega, e você já começa a ficar meio nervoso, e você liga para o pastor, liga para aquele melhor, você pensa, na pessoa que mais orava, vou ligar para ela, o celular dela da caixa de mensagem, aí eu vou lá, você tem que comprovar, você vai, sumiu, esposa chorando porque o marido desapareceu da cama, o marido chorando porque a esposa desapareceu da cama, bebês que desapareceram do carrinho, as mães, meu filho estava aqui agora, não está mais. Um caos total. O mundo entrará num caos total, no momento do arrebatamento. E é claro que o diabo vai dar uma explicação. Que explicação ele vai dar? Os cristãos. E quem ficou vai em poucos dias começar a passar pela maior perseguição que talvez jamais aconteceu. E se você ficar, deixa eu te dar um conselho. Quem quer o conselho? Tem dois, tem dois que levantaram a mão, eu vou dar um conselho para eles. Primeiro, em poucos dias, talvez 15, vai começar a marcação de todos os habitantes da terra com a marca da besta. Essas marcações que tem agora é apenas um ensaio. Já pode, mas se você quiser, você já pode marcar. Mas é só um ensaio, né? Se você deixar marcar, você nunca mais terá chance de salvação. Porque você será a entrada eterna de demônios no seu corpo. Se você deixar marcar. E se você não deixar marcar, é claro que você não vai deixar marcar, porque você vai entender. Você terá que... Então, aí você não pode comprar nem vender. Talvez você tenha bastante patrimônio, mas você não pode comprar comida,
Porque quem se deixar marcar vai ter um saldo. Ele vai comprar através desse saldo. Então, você não pode comprar comida, você não pode comprar roupa, você não pode comprar nada e nem vender. Você tem um carro, por exemplo, um carro que vale aí, digamos, 50 mil reais, você não pode vender o carro, porque não tem como você transferir o carro, porque você só transfere se você tiver a marca. Então, como você não vai deixar marcar, você vai começar a ser perseguido. E milhões vão morrer. Em Apocalipse 6, fala de milhões de pessoas, 6 e 7, milhões de pessoas que vão passar pela tribulação por aqui. Entendeu? Então, o primeiro conselho, não deixe marcar, porque se marcar, acabou. Segundo, dá um jeito de ir para Israel. Viu? Por quê? Porque em Israel, nessa fase aqui, porque Israel fez um pacto com o anticristo. Aqui você estará protegido em Israel. E nessa fase aqui, Israel será guardado milagrosamente no deserto por 3 anos e meio. Então vai para lá, dá um jeito. Dá um jeito de comprar uma passagem de avião, dá um jeito. Se não, você vai de moto, vai de bicicleta, dá um jeito. Ou, terceiro lugar, você se esconde. A Bíblia diz que muitos vão se esconder nas cavernas. Nas cavernas. E eu, que não sou bobo, comprei um vídeo só sobre cavernas. Não. Irmãos, olha, interessante. Tem caverna na terra que cabe 200 mil pessoas. Eu não sabia disso, não. Tem caverna que cabe um Boeing, desses grandão lá dentro. Pode aterrissar lá dentro. Então, muitíssimos vão se esconder nas cavernas. Então, se esconda. Só que você vai ter que ficar escondido até aqui. 7 anos. Então, tem como você levar comida que vai dar para 7 anos? Acho que não. Mas caverna tem muito morcego. Tem minhoca. Não tem? Se vira. E leva um relógio para a caverna. Esse meu é bateria. Não, a bateria acaba. Leva um relógio daquele que você sacode o pulso assim, ele dá corda. Já viu daquele? Leva daquele, viu, Adinaldo? Esse é o do Adinaldo. O do Adinaldo, ele dá corda sozinho. O Adinaldo é previdente. Ele já arrumou um relógio apropriado. E você marca. Você marca o tempo. Porque você vai ter que ficar até aqui, ó. Porque Jesus, a igreja sobe aqui e volta aqui, ó. No final da tribulação, Jesus volta com a igreja. Com todos os salvos, ele volta. Mas esse não é bem o assunto. Eu só citei isso para alertar você que não vale a pena ficar. Tudo isso eu estou dizendo só para dizer para você isso. Não vale a pena ficar aqui. Entendeu? Agora, se você ficar, você pode ser guardado ainda. Você pode chegar vivo aqui, com um corpo natural. Porque o seu corpo não vai ser transformado. O corpo só é transformado depois que morre. Mas como você não vai morrer, você ficou na caverna ou guardado em Israel, você fica aqui até o final com um corpo natural. E você entra no milênio com um corpo natural. Olha que privilégio. Amém, irmãos? Irmãos, essa porta vai fechar, viu? Essa porta vai fechar. Quem sobe no segundo trem, chega lá, bate na porta, só que a porta está fechada. Eles chegam pensando,
Quando você vai na casa, eu vou subir, eles sobem para Jesus. Só que a porta está fechada. E o Senhor fala, não conheço vocês. Complicado, não é? Não é complicado? Jesus fala para mim que não me conhece. Ele me leva para o céu. Porque aqui não diz que elas perderam a salvação, não. Elas não perderam a salvação. Só que, como eu fico conhecendo alguém, alguém fica me conhecendo? Através da convivência, não é? Através do relacionamento, não é assim? É isso que Jesus quer dizer aqui. Não conheço vocês, vocês não relacionaram comigo, então fica de fora. E é para sempre. Aqui é que é complicado, irmãos, é para sempre. Quem ficar do lado de lá dessa porta, é para sempre. Quem ficar do lado de cá, será para sempre. Entendeu? A decisão, irmãos, é de cada um de nós. Depois a gente fala. A decisão é sua e é minha, né? De ficar do lado de lá ou ficar do lado de cá dessa porta. Há coisas na Bíblia, irmãos, que precisam, porque sabe, a principal pregação que existia na igreja primitiva era sobre a segunda vinda de Jesus. O principal assunto na igreja primitiva, nas reuniões da igreja, era sobre isso aqui, ó. Porque eles esperavam Jesus naquela geração. E eu preciso esperar Jesus na minha geração. Entendeu? Isso me santifica, isso me leva para o altar, isso me leva para o monte. Isso muda a minha vida. Isso traz temor de Deus na minha vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Há textos na Bíblia, irmãos, que me assustam. Aquele que não ama permanece na morte. Jesus é meu irmão. Se ama seu irmão? Será que eu amo meu irmão, chamado Jesus? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Inclusive Jesus. E a gente prova que ama pelo relacionamento, não é? É pelo relacionamento. Dá presente, não dá? Quem ama dá presente, não dá? Ontem eu ganhei um presente. Quem ama dá presente, né? Quem ama, telefona. Quem ama, escreve carta. Quem ama, declara seu amor, né? Quem ama, obedece. Quem ama, vai, né? Esse azeite, irmãos, essa reserva de azeite, ela é fabricada em todos os momentos da nossa vida. Não é só quando você está no monte, sabe? Meu Deus, eu fico pensando, irmãos,